Um dos filmes mais engraçados, ou muito forçado. Leslie Nielsen salvou o filme. Olá, Beninho, eu sou o Anderson, canal Produção, seja bem-vindo a mais um Filme Cena, lugar de eu comento filmes na visão de quem cria, na visão de roteirista. E esse é um dos filmes antigos que, eu não vou dizer que é o que eu mais gosto, mas um que eu tenho umas boas lembranças, porque ele é um engraçado diferente, zoado, típico filme do Leslie Nielsen, que na verdade não é um filme dele, mas onde ele está, onde ele participa. Mas é na mesma pegada, é muito divertido, ele é antigo, mas ele é engraçado até hoje, né? Ele tem seus limites ali do quanto pode ou não ser engraçado, alguns talvez acham que não tem nem graça, mas eu gosto bastante, esse é um filme que eu trouxe pra gente comentar hoje. Apertem os cintos, o piloto sumiu. Filme 1. Dia 26 de dezembro de 1980 foi lançado esse filme e foi disponível na Prime Video, cujo nome original, na verdade, não é Apertem os cintos, o piloto sumiu, mas é Airplane, que em inglês significa simplesmente avião. É mais uma vez o brasileiro criando ideias de como tornar o filme mais atraente para o público brasileiro, sendo que, na verdade, poxa, eles já criam a produção de um filme, do cinema, uma produção audiovisual em si, tem tantas etapas, tanta complexibilidade, e definir o título é uma delas, né? Por que o brasileiro vem e desconstrói tudo que alguém teve todo um trabalho de construir e fazer? Independente do filme ser bom ou ser ruim, eles criaram daquela forma, né? E eu gosto desse filme, né? Por isso que a gente vai estar tratando ele. Cuja premissa é então que um casal estava meio que separado, não estava dando muito certo, e para que eles venham dar certo, o nosso querido amigo Ted vai até o avião onde a Elaine trabalha para que ele possa tentar reconquistá-la. Porém, o avião tem alguns probleminhas, né? O piloto sumiu. Não sumiu, tá? Deu problema, ficou sem piloto. Não é uma coisa assim, poxa, o piloto desapareceu. A gente assiste o filme e vê que ele não desapareceu, mas tiveram problemas lá. Então, não temos um piloto. Precisamos encontrar como pousar o avião e sobreviver. E tudo isso dentro daquele tom cômico, engraçado, de comédia que, assim, quase passa do limite, mas que é bem divertido. A confusão já começa com as vozes do aeroporto, aquela voz que diz: caros passageiros, sigam em direção ao portão tal. Caros passageiros, não estacionem aqui. Caros passageiros, aqui vocês podem estacionar. E aí, no início a gente ouve essas vozes e que elas vão repetindo, daqui a pouco tem uma confusão, uma voz em outra, dando todo aquele tom cômico que vai seguir o filme, né? Bem no iniciozinho. E isso eles exploram em todas as formas, né? Procurando exagero em cada detalhe. Por exemplo, no detector de metais ali, ao invés de ele mostrar os metais, ele mostra a pessoa sem roupa, ou melhor dizendo, as mulheres sem roupa, né? Aquele exagero que tu pensa, e se o detector fizesse isso? Eles vão criando essas coisas, né? Tem curiosidades também no cenário, como por exemplo, um carinha que eu sei lá qual função ele é. Ele ligou lá pro pessoal do aeroporto e ele tinha um coração. Acho que o coração tinha que ser enviado para transplante no avião, uma coisa assim, e o coração estava em cima da mesa dele batendo, só que tudo era normal, né? Isso que é o engraçado, né? Eles agem como se tudo estivesse acontecendo normalmente, e o cenário fala, não é só a pessoa fazendo algo engraçado, é o cenário todo que conta a piada, e que isso é uma verdade, assim, o filme todo, todos os elementos, a mise-en-scène que a gente chama, ela precisa contar a mensagem completa, cada um se completa, então uma cor, um elemento, a caracterização do personagem, a fala do personagem, a intenção, a expressão, tudo isso conta a história, e eles fazem isso de forma exagerada em todos os elementos, no cenário, nas roupas, enfim. Outros elementos que eles utilizam também são trocadilhos, como sendo um pouco literais às vezes, né? Chegam os carinhas dizendo, vamos tirar umas fotos. E aí eles literalmente tiram as fotos, eles pegam uns quadros que estão na parede e tiram dali, né? O nome dos pilotos, né? Que é o piloto, copiloto, não sei o nome do terceiro, se é o co-copiloto, né? Enfim, eles têm um nome muito característico dos nomes que eles dão para os comandos, né? Então, o piloto câmbio e o Roger, que é o copiloto, eles usam tudo que eles podem para criar referências em todo o ambiente do filme. Só que o filme não é só piada, né? Ele tem várias pequenas histórias paralelas, subtramas ali, mas a principal é do Ted e da Elaine, do romance deles. E o Ted, na verdade, que ele é um ex-piloto, ele na verdade não gosta de voar, porque ele foi piloto, se não me engano, da Segunda Guerra, alguma coisa assim, e várias pessoas acabaram morrendo por causa das decisões dele. Então existe um trauma, existe um porquê, existe um conflito, existe uma certa profundidade, embora não seja tanta, né? Ela é tão específica, a gente não consegue imaginar o que mais tem, porque é só isso mesmo, o problema dele é a história quando ele era um piloto, portanto estar num avião ou pilotar, pior ainda, um outro avião,
é um problema para ele. Só que ele acaba sendo a pessoa que ajuda, que salva todo mundo. Enfim, tem uma história, não é só piada, não é só baboseira. Eles aproveitam também para fazer paródia de outros filmes, como Os Embalos de Sábado à Noite, ou o próprio Avião, né? Se não me engano, a essa altura já tinham criado algum filme que se passava todo em um avião, numa viagem aérea. Então, tudo é uma desculpa para poder zoar, para poder brincar. E um dos passageiros, eles são estrangeiros. Eu não sei dizer se são africanos, eles têm um idioma diferente, assim. Eu assisti o filme em inglês e tinha a legenda em inglês. Porém, tinha também a tradução, a legenda do que eles estavam falando, né? Daqueles personagens estrangeiros em inglês, mas eu tinha a legenda em português para eu assistir, né? E na legenda em inglês eu podia ler ali que o que a legenda em português estava dizendo era totalmente o contrário. Para te entender, né? Talvez não tenha sido tão explícito. Eles estavam falando, a comissária perguntou, vocês vão querer o lanche agora? E eles diziam, não, sim, nós vamos querer. E aí na tradução em português dizia, e aí mulher, qual é que é? Pode trazer o lanche para nós? Uma coisa meio assim, né? Então, eles falavam de uma forma normal e o brasileiro vem jogar assim, não, esse cara é todo cheio da laia, do jeito mais malandro, enfim, não tem porquê esses exageros brasileiros, enfim, tanto no título quanto em outros elementos do filme. Se tu for assistir o filme original, com áudio original, em inglês, tu vai ver que ele tem uma essência bem maior do que o que as dublagens ou as legendas acabam trazendo para nós. E para piorar, o nosso médico encontrado ali no avião é o Leslie Nielsen, que mesmo sendo sério acaba fazendo todo mundo rir. Mas como todo bom filme construído muito bem, ele tem o seu ponto crítico, o seu conflito, e nesse caso além de ter um problema com o piloto, temos também um problema com todos, né? As pessoas que comeram peixe acabaram ficando doentes, e essa foi a boa justificativa para que o piloto estivesse fora do ar, assim, indisponível, porque ele também comeu peixe, passou mal e estava fora de condições, os três, de pilotar um avião, né? Então tem uma desculpa, não é? Como eu falei, não é só baboseira uma atrás da outra, existe um porquê, uma sequência, uma conexão dos fatos, né? Então é muito legal isso aí. E depois que todo mundo passa mal, né, o que acontece, surge um piloto muito suspeito, feito de ar, que tu pensa assim, poxa, não, o piloto automático, na verdade, o piloto automático é um balão de ar que fica ali dirigindo, pilotando num lugar, né? É uma ideia muito, sim, só eles mesmos para pensar numa coisa assim. Enfim, o fake facilita para que o filme funcione, porque barateia as coisas, né? Que nem o avião que a gente viu por fora, que é uma maquete, é um brinquedo de um avião e uma maquete de nuvens e tudo mais, para que ele parecesse estar voando mesmo realmente. Mas tudo isso funciona, porque o filme é para ser barato, é para ser zoado, é para ser meio fake, assim, então tudo contribui, tudo ajuda, né? E eles usam reações convencionais para nos dar respostas não convencionais. Por exemplo, tem uma mulher que ela tá em pânico no avião, meu Deus, eu quero sair, eu não acho que a gente vai morrer e tudo mais. É uma reação convencional, né? Qualquer um ficaria em pânico numa situação dessas, só que a reação deles é não convencional. Eles chegam e começam a sacudir a mulher e dizer, para quieta, mulher, respira, a gente vai ficar bem, não enlouquece, não entre em pânico. E aí vem a mulher, depois chegou o Leslie Nielsen, né? Não, eu sou médico, deixa que eu cuido disso. Aí ele chega e faz a mesma coisa, mulher, tu para com isso. Aí vai ter uma fila de gente ali para poder espancar a mulher, para ela poder se acalmar. Então eles usam o exagero e situações convencionais para usar respostas não convencionais também. E no final, quando todo mundo já saiu do avião, surge o boneco inflável de novo, com uma boneca inflável do lado, e assim, aí eles passaram um pouco dos limites, né? O avião já tinha caído, estava destruído, estava de qualquer jeito, podia ter terminado ali, estava bem, estava ok, mas o bonequinho vem e sai com o avião voando de novo, então assim, não precisava, né? Não precisava, mas tá. É só para deixar a gente com aquela sensação de estranheza. Acabamos de assistir um filme estranho. Mas de modo geral, ele é um filme assim, divertido, que traz situações inusitadas e ele cuida bastante para não perder a graça e acaba sendo assim, bem divertido e bem marcante. Ele tem uma continuação, um filme 2, que eu vou estar trazendo na sequência aqui no canal. Então me diz aí se tu gostou desse filme ou não, os comentários que tem para fazer, se tu acha ele exagerado demais ou se tu gosta dele, comenta aí. E também se tem algum outro filme que eu trago aqui, disso que eu quero saber. Então, beleza, isso é tudo, pessoal. Obrigado por ter gostado de ter assistido o vídeo até aqui. Te inscreve no canal, te vejo no próximo episódio de Produção.